CBN, Café com Política. Bruno Silva com a gente nesta quinta-feira, pós-feriado, mas que deu o que falar nesse dia no campo político. Bruno, bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Guilherme, bom também, dia. E os nossos queridos ouvintes, né, do CBN Campinas. Sandra, deu muito o que falar, na verdade, né? E deu muito o que falar por conta de quem, né? Por conta da fala exagerada do presidente Lula, na realidade, né? Primeiro porque a gente teve um ato ali que foi um ato relativamente esvaziado, se a gente parar para pensar. Então houve uma cobrança formal por parte do Lula da sua Secretaria da Presidência, né? Na figura do Macedo, que é a pessoa que faz essa articulação política, dizendo basicamente o seguinte: gente, vocês não convocaram direito, vocês não fizeram a parte de vocês direito, porque está esvaziado. Então, essa é a primeira cobrança pública que ele fez. Segundo, o Lula gosta de um palanque. Isso não é novidade para ninguém, né? Ele viveu disso a vida inteira, ficou ainda mais chateado porque ele é produto do movimento sindical. E hoje, para onde a gente olhar no mundo, os sindicatos como um todo vêm passando por um grande desafio, né, Sandra, Guilherme, queridos ouvintes, porque mobilizar as pessoas em torno de categorias profissionais, em torno da temática, inclusive, do trabalho, é cada vez mais complicado. Por quê? Porque hoje você tem partido de trabalhador que não tem que falar para um tipo de trabalhador, tem que falar para muitos tipos de trabalhadores. E muitos que são trabalhadores e que nem se reconhecem como trabalhadores, alguns se reconhecem como pequenos empresários e assim por diante. Então, assim, há um problema de identidade, acima de tudo, política, né, para você poder se aproximar desse segmento. Então, houve essa cobrança formal do Lula. E aí você tem um outro elemento. O Lula, que gosta do palanque político, tinha ao seu lado ali Guilherme Boulos, que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, né, tentou utilizar esse ato de alguma forma para demonstrar mais uma vez publicamente seu apoio a Boulos e extrapolou e acabou fazendo de alguma forma uma propaganda eleitoral antecipada, né? Vamos lembrar que a legislação ela permite a pré-candidatura, ela permite que você demonstre apoio público a um candidato, permite que você fale de qualidades do candidato, até mesmo dialogue a respeito das suas ideias. Só que não dá para pedir explicitamente voto. E em determinado momento o Lula falou: ó, quem votou em mim, vota no Boulos, aí pronto. Isso vai dar margem para questionamento judicial. O pessoal que também tem pré-candidaturas em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, outras também figuras, já vão judicializar esse processo. Então, você pode ter uma confusão aí no horizonte. E diante disso tudo, né, Sandra, acabou ofuscando aquilo que o governo realmente queria. O que o governo queria? Aproveitar o 1º de maio para fazer o anúncio de algo que já está regulamentado, que é justamente a elevação da faixa de isenção do IR para quem ganha até 2 salários mínimos, né? Tradicionalmente se usa o 1º de maio para fazer anúncios do tipo correção de salário mínimo, possibilidade de ganhos reais, direitos à classe trabalhadora, e nesse caso aí uma questão de tributação, né, que interessa diretamente às pessoas como um todo. Isso acabou sendo ofuscado por conta dessa atrapalhada política, vamos dizer assim, no país como um todo, né, que acabou ganhando mais os holofotes. E claro, a direita como um todo, principalmente a direita mais bolsonarista, está deitando e rolando nas redes em cima disso, né? E, Bruno, tem algumas questões sobre essa falta de público, né? Falam que tinha ali 2.000 pessoas. Uma dessas questões é que foi num lugar diferente do usual, né? Foi ali no estádio do Corinthians, Itaquera, que é um lugar de difícil acesso para muita gente. Leva 1 hora ali do centro de metrô. Para quem já foi lá, já sabe como é longe para quem não mora naquela região. É uma região de periferia, né? Teria teoricamente muitos apoiadores do presidente Lula, mas existem outras regiões de periferia em São Paulo que são longe, às vezes o pessoal não quis ir até lá. Antigamente, se eu não me engano, era no Anhangabaú, ali naquela região, no central, né? Em 2010, fala-se que esse evento, 1º de maio, com o Lula, reuniu cerca de 450 mil pessoas e agora 2.000 pessoas. Isso também mostra que, fala-se muito que a esquerda perdeu o monopólio das ruas com as manifestações da direita. Só que, pelo visto, não é só um monopólio, né? Tá difícil até competir, tá difícil até levar a gente, inclusive... Das centrais sindicais, inclusive, exatamente, né? Inclusive, a gente teve recentemente reforma trabalhista, reforma da Previdência, e o barulho não foi tão grande quanto eles conseguiam fazer antigamente, 10, 15 anos atrás, né? Porque não dá para você querer mobilizar politicamente utilizando métodos do passado, né, Guilherme? Esse que é o ponto, é o que eu estou dizendo. Até hoje, para você falar de categoria de trabalhador é complexo, gente. Vou dar um exemplo muito simples, né? Você tem aí micro e pequenos empresários, MEI, né? Então, microempreendedores, por exemplo, né? Esses microempreendedores, eles se identificam mais como trabalhadores ou eles se identificam mais como empresários, por exemplo? Essa é uma questão de identidade política e cultural, de alguma forma, percebe? Então, quer dizer, se o meu discurso é para o trabalhador, pensando no ideal do trabalhador, carteira assinada, principalmente aquele chão de fábrica, que desenvolve um conjunto determinado de atividades manuais, eu tenho que ter um discurso. Agora, como é que eu falo para esses diferentes públicos e mobilizo, inclusive,
esses diferentes públicos. Então, eu acho que tem dois elementos aí para se pensar. Tem um elemento conjuntural? Tem. A gente está falando de um feriado que foi no meio de uma semana, sendo que no dia seguinte você já tinha as pessoas, não estava emendado com o final de semana, nem nada disso. Num lugar, como você muito bem disse, que para muitas pessoas o deslocamento ele é mais complicado, ele é mais complexo, e de acordo com o que ficou publicamente revelado, não foi mobilizado com a intensidade e com a organização que se desejava. Então, você tem fatores conjunturais ali, contextuais do que aconteceu. Mas você tem, Guilherme, a gente não pode perder isso do horizonte, questões mais substanciais. Por exemplo, como as pessoas hoje se sentem movimentadas ou mobilizadas para poderem irem para os lugares? É principalmente pelas redes sociais, né? A FGV Rio, se não me engano, essa semana divulgou uma pesquisa que é bem interessante, mostrando, por exemplo, o domínio que certos grupos políticos exercem sobre as redes sociais. Você pega, por exemplo, a direita como um todo, os políticos vinculados à direita e até figuras aí, influencers, etc., eles conseguem movimentar as redes e ter um predomínio nas redes que é infinitamente maior do que a esquerda como um todo. E isso mobiliza as pessoas, é isso que acaba levando muitas das vezes as pessoas, né? Você pega temas como saidinha, PEC das drogas, todos os temas foram temas caros para o governo, para ficar nesse exemplo, nessa última semana. Vai ver o potencial de mobilização e quem está dominando o debate? É a direita. E a direita, muita dela, bolsonarista. Então, quer dizer, o governo tem uma dificuldade, inclusive, de, vamos dizer assim, atualizar o seu discurso, estar presente nas redes, gerar engajamento, gerar mobilização para poder ter as pessoas ali como um todo. E você acha, então, assim, que a esquerda está presente também, embora, como você disse, a direita tenha dominado alguns discursos, mas também está presente. Sim. Ali, a militância está presente online, digamos assim, tem muita gente militando online. Mas a direita está online e também consegue fazer eventos que reúnem um grande público, né? Você acha que a esquerda perdeu essa capacidade, exato, esse interesse de estar nesses eventos mobilizando gente nas ruas? Eu acho que talvez não é que necessariamente perdeu, porque muitas vezes também ao longo dos últimos anos a gente viu uma capacidade grande também. Vamos lembrar que, por exemplo, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, você tinha uma capacidade de mobilização grande, né? Em vários momentos você teve aí as ruas ocupadas, pessoas questionando, centrais sindicais, enfim, uma série deles juntos. Então não é que quer dizer que necessariamente perdeu a capacidade de mobilização, mas o que eu penso que tem que atualizar a forma de se mobilizar as pessoas a partir principalmente desse fortalecimento do diálogo, das estratégias via redes sociais, né? Então acho que tem que modernizar, vamos dizer assim, o discurso e achar pontos de convergência para poder trazer as pessoas, viu, Guilherme? Acho que esse que é o ponto como um todo, né? Por quê? Não vamos esquecer, o atual governo venceu as eleições. Se não tivesse capacidade de mobilização e de alguma forma, né, de trazer as pessoas para dentro de uma pauta, não teria vencido as eleições. A gente teria visto a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Mas o que a gente tem que entender? Que muitos desses também que estão mobilizados não é necessariamente todos os que votam, mas é aquela história da política do cotidiano, você entendeu? A política do cotidiano e nesse expediente, vamos dizer assim, né, a direita, principalmente a direita bolsonarista, tem surfado há muito e muito tempo de maneira muito mais estratégica do que a esquerda como um todo. Vamos lembrar que o próprio Lula tinha dificuldade com as redes, gente. Tanto é que ele trouxe, né? Ele trouxe justamente quem? Um dos parlamentares para tentar dar uma reforçada ali nas suas redes, né? Ele trouxe o Janones como uma das estratégias para tentar entender essa linguagem, poder estar presente ali dentro. Então a esquerda tem sistematicamente tido uma dificuldade em se comunicar com públicos mais amplos do que além daqueles que já estão mobilizados para suas pautas. Ao passo em que a direita parece que até agora tem tido um relativo sucesso maior aí nesse processo de mobilização. Paralela a esse dia, né, e antes da chegada até do feriado aí do dia 1º, né, do trabalhador, o Senado aprovou o teto de 15 bilhões de reais de incentivo ao setor de eventos, né? Havia isenções ali no período da pandemia e também a necessidade de pensar um pouco nesse setor. Pelo menos o apoio do Senado aconteceu. Será que tem aprovação, a sanção realmente agora, né, Bruno? Vamos ver, né? Porque de acordo com o governo já é muita coisa sendo sancionada para poder atingir as próprias metas fiscais que estão no horizonte. Eu acho que se a gente observar, assim, a gente tem diferentes governos hoje dentro do governo federal, né? Não é à toa que o Lula vem batendo cabeça, né, Sandra, tentando de alguma forma coordenar isso tudo, né? Porque você tem um núcleo econômico que está levando adiante uma determinada visão e esse núcleo econômico tem ainda legitimidade do mercado, tem uma certa dose de apoio ali no que diz respeito à Câmara, tanto que você vê as pautas que realmente avançaram de modo significativo, são as pautas que estão dentro desse horizonte econômico. Mas eles estão muito preocupados também
né? Porque, de um lado, você tem que dar uma lógica de gasto ali, você tem que imprimir isso para poder cumprir com a agenda, que é a agenda do presidente, com aquilo que está programado, mas, por outro lado, você não pode esquecer da responsabilidade fiscal, né? A meta, por exemplo, já foi relativizada para esse ano. Você teve esse anúncio ontem do Lula, que, querendo ou não, gera um impacto aí de acordo com algumas estimativas, de pelo menos algo em torno de uns 3 bi no ano, né? Já que você não está arrecadando nesses nas pessoas que estão ali recebendo até 2 salários mínimos. Então, há desafios expressivos para essa sanção num projeto como esse aí, que traz mais um conjunto de benefícios, né, Sandra? É importante, é significativo, o Senado tem essa visão, mas você precisa fazer conta também, porque se deixar, o Congresso como um todo é extremamente gastão, né? Isso não é novidade para ninguém. Bruno, obrigada por trazer a análise desses últimos assuntos. Amanhã, com certeza, tem mais. Combinadíssimo, então. Sandra, Guilherme, queridos ouvintes, forte abraço para vocês aí. Excelente quinta-feira. Amanhã a gente toma mais um cafezinho aqui, mais uma prosa de política. Valeu. Abraço. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN